Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Estamos trabalhando um tema extremamente interessante de saúde pública que se chama doenças raras, diagnóstico e tratamento. No primeiro bloco nós situamos o conjunto das doenças chamadas raras, por que são raras e como elas também se manifestam. E agora nós vamos trabalhar exatamente uma delas, que é a neurofibromatose, do ponto de vista do diagnóstico e do tratamento. É muito difícil fazer o diagnóstico dessas doenças, professor? Algumas das doenças raras são de difícil diagnóstico. Sim. Você precisa de exames muito especializados. No caso das neurofibromatoses, o diagnóstico é clínico, essencialmente clínico, e é relativamente fácil de ser feito. Para você ter uma ideia, se alguém te apresentar 5 manchas na pele, cor de café com leite, mais do que 5 manchas, 5 ou mais manchas, com mais de 1 centímetro, cor de café com leite, nós temos 95% de chance de ser neurofibromatose do tipo 1. Perfeito. Então, isso aqui já é um serviço de divulgação pública. Então, as crianças podem nascer já com isso? Já nascem, tem que ser congênita, porque nós todos na vida, o mais velho, vamos tendo manchas no corpo. Mas essas são especificamente, elas são ovalares, são maiores do que 1 centímetro e são mais de 5. Esse é um tipo de diagnóstico fácil. Outras são de diagnóstico muito difícil, precisam de testes genéticos, de avaliações complexas, de exames caros e complexos. Agora, de um modo geral, elas precisam muito da avaliação clínica. Agora, é muito difícil que um médico, qualquer médico, seja capaz de conhecer 5 mil doenças. Nenhum de nós conhece. Nenhum médico vai conhecer 5 mil doenças, nem os geneticistas. Sim. Por isso é necessário que haja um centro de referência onde equipes multidisciplinares recebam esses pacientes que os colegas têm dúvidas. Por exemplo, vamos imaginar, já está sendo até uma proposta nesse sentido, que o sistema de telesaúde, que já existe, também seja usado para diagnóstico das doenças raras. Toda vez que um colega lá no interior, por exemplo, tem uma dificuldade com o diagnóstico de uma doença, ele pode suspeitar que não é uma coisa comum, ele consulta o Centro de Referência de Doenças Raras, que vai ser montado no Hospital das Clínicas da UFMG para o estado de Minas Gerais, por exemplo. Perfeito. Então, nós passamos a ter a grande demanda dos pacientes agora com doenças raras, das famílias, é por diagnóstico, não é por tratamento ainda. Sim. Na verdade, assim, o que é que nós temos? O que essa criança tem? O que essa pessoa tem? Claro. Que está afetando a sua vida e que ela é incapaz de levar uma vida normal? Então, o diagnóstico é a grande demanda. Nós precisamos de, primeiro, aumentarmos a nossa capacidade de diagnóstico, transformar esse diagnóstico em rede, criar nos postos de saúde pessoas que saibam que existe um centro de referência e que liguem, que mandem as suas perguntas para o centro para que eles possam ser orientados. Não faz sentido que todos os médicos aprendam as 5 mil doenças raras. Não tem sentido. Né? E as consequências, como é que elas se manifestam? Cada uma das doenças raras tem o seu prognóstico diferente. Nós temos doenças que são fatais, são incompatíveis com a vida, na vida intrauterina, outras que tornam a vida impossível no recém-nascido, outras que levam as crianças a morrerem aos 3 ou 4 anos, outras na adolescência e assim por diante. Algumas doenças, vou dar especificamente no caso da neurofibromatose, elas acometem os pacientes desde cedo, no caso da neurofibromatose do tipo 1, e nós temos 4 níveis de gravidade. Você pode ter uma neurofibromatose mínima, mal se percebe que a pessoa está doente, uma leve, em que ela já tem algumas manifestações que, por exemplo, atrapalham no rendimento escolar, ela não consegue aprender. No crescimento? No crescimento, tem baixa estatura, a cabeça um pouco maior, as manchas café com leite, que causam discriminação social por parte dos coleguinhas, né? Um outro nível que é mais chamado moderado, onde já tem manifestações, tem convulsões ocasionalmente, dificuldades maiores de aprendizado e formas graves, que seriam 25% apenas, no caso da NF1, que de pessoas que já nascem com problemas muito graves. É um exemplo. Então, a gravidade varia muito nas doenças. Não é possível estabelecer um comportamento, um prognóstico, uma evolução única, um curso natural para todas elas. Perfeito. Se são genéticas, tem tratamento, professor? É preciso distinguir, sabe, Domingos, fazer uma boa distinção entre cura e tratamento. Cura, as doenças genéticas, de um modo geral, não tem cura. Por quê?
todo o DNA daquela pessoa, todas as suas células estão acometidas por aquele defeito genético que ela herdou ou que surgiu nela. Sim. Então, a cura, você não pretende curar, acabar com o problema da mutação, embora isso possa eventualmente no futuro vir a ser desenvolvido. Substitutos, por exemplo, no caso da neurofibromatose, falta uma proteína. O indivíduo produz menos do que devia uma proteína chamada neurofibromina. Nós poderemos, quem sabe, no futuro, termos um medicamento que seja capaz de repor a neurofibromina que está faltando. Sim. Mas isso ainda não existe no momento. Então, assim, uma coisa é cura, a outra é tratamento. Cura, a maior parte não existe. Tratamento, nós temos muitos, multidisciplinares, informação, cuidados, prognósticos, atenções, prevenção, evitar fatores desencadeantes de crises em algumas doenças, como, por exemplo, a porfiria, né? Então, tem uma série de coisas que nós podemos fazer de forma multidisciplinar para tornar a qualidade de vida melhor. Perfeito. Então, e quando a gente pensa em cura, nós pensamos muito em medicamento, em droga. Sim. Dessas 5 a 7 mil doenças, apenas 300 medicamentos existem no momento para algumas delas, né? Então, note que... mais para minorar o sofrimento do que talvez para curar, né? Alguns medicamentos conseguem manter as pessoas vivas, né? São relativamente saudáveis. Outros são apenas paliativos, né? Uhum. Mas veja que a proporção é muito pequena. São 300 medicamentos para mais de 6 mil doenças, 5 a 7 mil doenças. Perfeito. O nosso convidado também é cartunista e tem feito exatamente uma publicação para ajudar as pessoas que têm filhos, as famílias, que são acometidos por essas doenças e, sobretudo, pela neurofibromatose, para que possa exatamente não só ajudar a fazer o diagnóstico, como dar, digamos, um acompanhamento adequado. Como é que o pessoal, os pacientes têm recebido, digamos, esse caderno aqui, professor? Ou essa cartilha? Cartilha, essa é muito bom. Essa cartilha foi uma iniciativa nossa, do nosso Centro de Referência em Neurofibromatose, do Hospital das Clínicas da UFMG, onde o diretor é o professor Newton Alves de Rezende, que foi quem criou o centro. Eu sou o coordenador clínico e ele é o diretor. Nós tivemos a ideia de criarmos um instrumento para que a gente possa entregar para a família. Sim, pois não? Porque ela é desenhada de uma forma bastante didática. Sim. Para que a família possa compreender as principais questões, como o acompanhamento, o significado, sim, e até mesmo como que a doença surge, como é que ela é transmitida. Então, essa cartilha foi uma iniciativa nossa há uns 4, 5 anos atrás. Ela já está na 2ª edição atualizada, ela já foi traduzida para o inglês, curiosamente, e está sendo usada no estado de Utah, né? Então, na Universidade de Utah, e ela tem sido um instrumento muito eficaz de comunicação. O paciente, principalmente as crianças, eu atendo muitas crianças, as crianças gostam de saber são fascinadas, né? Que essa menininha também tem o problema dela, né? As manchinhas que a Mariana tem. Então, perfeito, isso tem sido muito útil para a gente. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente que políticas sociais existem para combater essas doenças raras. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.